Olá, meus amigos, boa tarde. Boa tarde não, bom dia, né? São exatamente 11 horas. Deixa eu mostrar ali meu lugar onde eu vejo a hora. Exatamente que horas? Olha só, 11 horas 19 minutos do dia 19/8/2023, certo? Hoje é um dia de sábado, bastante agradável. E estou aqui nas minhas redes sociais, aqui na minha internet, no meu computador, né? Como sempre, observando o desandamento, na verdade, né? Porque o mundo está indo em processo de desandamento. Mas eu estou observando esse processo de andamento com muita cautela, com muita prudência, que é isso que a gente deve fazer. E aqui estou navegando na minha internet, especialmente no meu Facebook. Se você não tem meu Facebook, vá lá, dê uma olhadinha nele. Eu posto muitas coisas, muitas notícias, muitas informações e também muitas músicas. E aqui, pessoal, queria mostrar algumas notícias importantes que estão acontecendo no Brasil. Certo? Se você é brasileiro, você precisa saber de algumas coisas. Se você não for um brasileiro, certamente que as circunstâncias brasileiras vão lhe afetar de alguma forma. Por que eu estou dizendo isso? O Brasil é um país sagrado. Sagradíssimo. Sacrado por várias razões. Nós somos um país sagrado. A primeira razão, sobretudo a razão histórica de nós sermos um país sagrado, é a descoberta, né? Vamos ver, vou colocar aqui na internet para você ver quanto nós somos sagrados. Nós, o Brasil, que eu digo, né? Você é brasileiro, você é parte de um povo sagrado. Pois bem, o Brasil foi descoberto em 1500. Veja bem, vou botar aqui a descoberta do Brasil. O Brasil foi descoberto, gente. Alguém descobriu o Brasil. Vamos ver quem descobriu o Brasil mesmo. Quando foi a descoberta do Brasil? Vamos ver segundo o Google. 22 de abril, tá aqui, ó. 22 de abril de 1500. Gente, há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, o Brasil foi descoberto, né? Foi descoberto como? Né? Por que cargas d'água foi descoberto? Como foi descoberto? Foi um acontecimento geoestatístico, geohistórico, sem precedente na história humana. Foi por causa de Cabral aqui, o senhor Cabral, o senhor Pedro Álvares Cabral, que já tinha feito muitas voltas nas águas, veio parar aqui, um trajeto que ele, né, não estava planejando vir para essas terras e de repente cá ele desembarcou lá, né, no Porto Seguro, que é na Bahia. Então, no dia de 22 de abril, né, oficialmente, os portugueses chegaram ao nosso território, descobriram o Brasil. E aí, de lá para cá, né, muitas coisas aconteceram, muitas mortes, muitos homicídios, muitos genocídios, muitas fraudes, muitos negócios que deram errado. Cá nós estamos ainda, gente. Eu sou uma brasileira naturalizada, sou uma brasileira nata, povos brasileiros, dos povos nativos. Eu sou descendente desses povos nativos. Antigamente existiam pessoas aqui no Brasil, se você não sabe, eu vou explicar. Eu vou colocar aqui no Google também, porque todas as explicações do mundo estão cabendo no Google agora. Vamos lá, povos nativos do Brasil. Povos nativos do Brasil. Vou botar aqui. Do Brasil bota Sergipe. Sergipe, olha os índios de Sergipe. Certo? Eu sou descendente dos índios de Sergipe. Haviam índios aqui em Sergipe. Há muitos séculos atrás. Haviam índios aqui, pois bem. Aqui, olha, temos uma tese, doutorado de algum lugar aí no Brasil. De história, pós-doutorado, pós-graduação. Falando dos índios sergipanos. Vamos ver o que se fala aqui. Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Do senhor lá em Salvador. Índios em Sergipe, oitocentistas, catequese, civilização e alienação das terras. Olha só, muito interessante essa tese. Seu Pedro Abelardo de Santana, muito interessante, seu Pedro. Vou ler sua tese da Faculdade de Filosofia. Na Bahia está produzindo teses interessantes, veja você. Vejamos o que diz aqui
dos índios sergipanos oitocentistas. Olha só, vamos ver algumas informações sobre essa época. O objetivo desta tese foi investigar o processo que culminou com a perda, olha só que coisa importante, perda das terras das 5 aldeamentos sergipanos, Jeru, Chapada, Água Azeda, Pacatuba, São Pedro do Porto da Folha. Identificar a sua destinação e evidenciar os discursos oficiais que respaldaram a alienação das mesmas, ou seja, o roubo de terras. Foi feito entre os catequizadores, aqueles que queriam civilizar os sergipanos, os índios, né, daqui de Sergipe. Aí, essa pesquisa foi realizada tomando como base essas regiões aqui de Sergipe. São cidades hoje, né? Tem uma cidade chamada Jeru, cidade chamada Pacatuba, já tive lá. São cidadezinhas, são aqui regiões do interior de Sergipe. Pois bem, aqui ele fala, ele fez uma pesquisa em terras, aldeias coletivas, do regulamento das missões, da lei de terras, que foi feita em 1850, enfim. Então, vamos ver o que ele descobriu aqui, né? A partir dos critérios cronológicos, temáticos e geográficos, os capítulos que tratam da Diretoria Geral dos Índios, discurso em defesa da catequese, da atuação de religiosos, diretores gerais de aldeias, da fala oficial sobre a mestiçagem, por último, da mediação e esbulho das terras. Pois é, gente. Interessantíssima essa tese, gostei bastante. Parabéns quem fez essa tese. Parabéns. Pois é, gente. E essa tese foi feita aí também usando os arquivos públicos de Sergipe. Olha, arquivo público de Sergipe, arquivo público judiciário, arquivo da UFS, do Banese, da Biblioteca de Geografia e História. Tá aqui, tá cheio de arquivo aqui no estado de Sergipe. Vai comprovar exatamente isso, né? Dos antepassados sergipenses, que foram o quê? Catequizados, alienados, roubados, mas claro, somos uma cristandade hoje nós estamos no céu, né? Estamos no céu do mundo. Vamos ao céu do mundo, né? Então o Brasil, que tem esse grande carisma, né, da civilização católica que veio para o Brasil, catolicizar os índios. Os índios, coitados, estavam aqui precisando de catequização, e vieram os portugueses com a sua catequese magnífica, tiraram as terras dos índios, mataram o meio mundo índio, mas deram uma catequização, deram uma língua, deram uma civilização mágica, uma civilização majestosa da vossa majestade, do rei, que já não existe mais. Bom, eu sou dessas terras surrupiadas, roubadas dos índios, mas não se preocupe, a justiça existe. Se você não fique preocupado, porque mataram os índios no Brasil, destruíram suas terras, acabaram com suas linguagens. Não se preocupe. Deus é justo, tenho certeza. Então, sim, teve muitas guerras indígenas aqui em Sergipe. Se você pegar os livros de histórias, os arquivos públicos de Sergipe, você vai encontrar. Muitas guerras, né, aconteceram, sobretudo na época aí, do senhor... Cristóvão, né? São Cristóvão de Barros, sei lá, um Cristóvão, que até a capital de Sergipe na época era São Cristóvão, né? Virou São Cristóvão, que hoje é uma capital, é uma cidade decadente. Hoje São Cristóvão é uma cidade decadente, só tem lá um monte de prédio velho lá, caindo nos pedaços. Mas assim, mas temos a história sergipana aí, essa grande civilização portuguesa na província de Sergipe. Então, vou ler depois desse texto. Olha, tem um mapa aqui, olha. Tá vendo? Da Seis Marias, Sergipano, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês, Sergipe. Esse é o menor estado do Brasil, Sergipe. Inclusive, se você for olhar bem aí, Sergipe, parece com o mapa do Brasil, só que é um pouco menor, né? Aí aqui, ó, tem os rios, né? O Rio São Francisco, que é o limite aqui de Sergipe com Pernambuco. Enfim, aqui é o nosso pequeno estado modesto, formado por essa carnificina indígena e miscigenação portuguesa, por que não dizer. Houve uma miscigenação, né? Verdade, houve, né? Houveram. Mas isso não muda o fato de que houve uma carnificina humana aqui, de fato. Mas isso é besteira. Por quê? Porque a glória do descobrimento do Brasil é maior, se você for ver, né?
deixemos essas teorias, né, essas teorias genocídicas de lado. Vamos agora ver as notícias do Brasil de hoje. Nós não estamos em 1500 mais, nós estamos em 2023, certo? E no que está dando, no que deu, né, tanta colonização portuguesa no mundo, aqui do Brasil. O que deu? Vamos ver o que está dando ainda hoje. Vamos a uma notícia importantíssima dos dias de hoje. Brasil, olha só. Postman assume o IBGE. Postman é esse senhor aqui, ó. Essa pessoa, eu não sei quem é, nunca vi mais gordo. Porém, esse homem, ele vai assumir, já assumiu, né? Ele assumiu ontem, certo? Dia 18/8/2023. Ele assumiu um importante cargo na nação brasileira. Pois é, o IBGE, que é o IBGE, se você não sabe. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha só, gente, esse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem o suprassumo, ele compõe o capital simbólico do que fez o Brasil ser descoberto. Então, assim, os mapas, a população, o tipo de população, quantas pessoas ganham, onde elas moram, tem tudo no IBGE. Tudo. Olha, se você quer saber o endereço, o CPF, a identidade, o IBGE tem tudo isso. Mas, claro, são dados sigilosos, resguardados lá nas mais altas e elevadas esferas da República. E agora o senhor Postman, que, né, parece o nome de um carro, mas não, é um senhor mesmo. Ele vai assumir, já assumiu, né, o IBGE, ele agora é o novo presidente do IBGE. Indicado pelo Lula da Silva, ligado historicamente ao PT. Ou seja, é um cupincho de Lula que está lá agora, diz que tomando conta dos números do Brasil, das estatísticas, da geografia brasileira. O que você acha que vai dar nisso? O que você acha que isso vai acontecer? O que você acha que pode acontecer com o Brasil? Muitas coisas podem acontecer. Mas enfim, vejamos nós. Está na mão do PT agora o IBGE. Na mão nefasta do PT. Agora temos outra notícia importantíssima da nação brasileira, que essa nação é a nação que, né, tem muitos dinheiros aí para pagar ao mundo. Pois bem, eis que o dinheiro estrangeiro está saindo do Brasil, minha gente. Olha só, dinheiro estrangeiro, que é o quê? Dólares. Os dólares estão fugindo do Brasil. Oh, meu Deus, fuga de capitais do Brasil. Não estão querendo deixar mais os seus dólares no Brasil. Meu Deus. Pois é, gente. A Bolsa Brasileira, chamada B3, Bolsa de Valores de São Paulo. Eis que a Bolsa de Valores de São Paulo está perdendo capital. Oh, está ficando mais pobre. Que pena. Oh, que pena. Pois é, registraram uma perda significativa de estrangeiros capitais. Foram embora. Mais de 8,6 bilhões de investidores estrangeiros deixaram a Bolsa de Valores brasileira na primeira metade de agosto. Veja que o volume desta saída é o maior desde março. Ou seja, e tem outro detalhe importante que está aqui nessa notícia, muito interessante. A sequência de 13 pregões de quedas do Ibovespa pode ser reflexo da redução do apetite estrangeiro por ativos brasileiros. Oh, que felicidade! Obrigado, Senhor. Essa notícia é boa para mim. Porque finalmente, Deus, olha, o apetite dos estrangeiros por ativos brasileiros diminui. Oh, eles não querem mais os ativos brasileiros. Os estrangeiros não querem mais nossos ativos, gente. Isso significa o quê? Gente, significa só uma coisa. Que os estrangeiros finalmente perceberam o que é o plano real. De alguma coisa na cabeça deles. Eu acho que eles entenderam de que é feito o plano real. E eles estão saindo do Brasil, levando os dólares pra lá, pra fora do Brasil. Deixar a gente com o plano real. Ainda bem. Pois é, estrangeiros, a gente não precisa de dólares. Quem precisa de dólares são norte-americanos, que afinal de contas a moeda é deles. Não é verdade? A gente precisa de plano real, só do real. O nosso moeda é o real, não o dólar. Então, sim, os estrangeiros estão saindo do Brasil. O que é que tem, minha gente? Isso é normal. O brasileiro precisa de real, não de dólares. Mas o real foi pareado com o dólar por alguma razão hermética. Mas essa razão hermética eu já descobri por que foi que o Brasil foi pareado com dólar. Então,
Está aí essas notícias importantíssimas. Vamos ver mais outra notícia importantíssima da nação brasileira. Olha, essa é muito importante. Essa notícia é de ontem. Líder quilombola é assassinada a tiros na Bahia. Pois é, Bahia, essa incrível nação negroide, diz que é o país mais negro fora da África, é o Brasil. Pois veja o que está acontecendo nos países das negritudes, né? Na liderança quilombola estão sendo assassinadas. Né? Uma senhora pacífica chamada Bernadette Pacífica, inclusive o nome dela é Pacífico. Como é que uma senhora chamada Bernadette Pacífica, de 72 anos, é assassinada desse jeito? Veja você. E ela teve o filho dela já assassinado em 2017. Complicado o Brasil. Bahia ainda é um estado extremamente violento, complicado. Entendeu? O Brasil foi descoberto na Bahia. E desde então o Brasil não tem sossego mais. Desde a Bahia pra cá. Então, ela foi assassinada dentro do seu terreiro de candomblé. Ela estava dentro do terreiro. Você vai buscar o terreiro de candomblé para ter paz na alma. E lá você é assassinado. Gente, como é que se faz um negócio desse? Como é que se faz uma coisa dessa? A mulher tem 72 anos, nem para envelhecer em paz o brasileiro pode mais. Veja que coisa horrível. Quem foi que fez essa infâmia? Foram dentro do terreiro de candomblé assassinar uma mulher de 72 anos. Meu Deus, que coisa horrível. Pois é, isso aconteceu no Brasil. Tá vendo? Esta é a grande nação, a florescente nação, civilizada pelos padres que categorizaram. Veja, que padres vieram fazer no Brasil? O que eles vieram fazer no Brasil, gente? Vieram fazer isso. Criar isto. Esta coisa que está aí no Brasil é culpa dos padres. Viu? Os padres fizeram acordos com Satanás. Mas é claro, não diga isso para os padres, né? Os padres só vão acordar para a realidade quando eles morrerem. Enquanto eles não acordam. Pois bem, estão matando aí pessoas no candomblé ainda, certo? Enfim, eu não sei descrever o nível de infâmia que está no Brasil, mas é desse nível para baixo, tá vendo? Tá vendo aqui a notícia? É essa notícia, certo? É essa notícia aí. Vamos a uma outra notícia. Ah, essa daqui é do Macunaíma brasileiro. Macunaíma brasileiro é esse senhor aqui, o Bolsonaro. Bolsonaro que entrou no poder, ele prometia meio mundo de coisas, mas tudo que ele entregou foi esses escândalos de sempre. Pois bem, eis que agora o Brasil está dividido, segundo essa notícia aqui. Essa notícia de ontem também. Sobre a prisão de Bolsonaro. Será que você acha que Bolsonaro deve ser preso ou não? Olha, 41% dos brasileiros acreditam que ele deve ser preso. 43% não acreditam nisso. Vamos ver, porque isso é muito importante, né? Bolsonaro vai ser preso ou não vai? Isso é muito importante. Deve ser muito importante. Pois é, tá aqui as estatísticas de Lula e Bolsonaro, né? Gente que não sabe se Lula vai ser... Lula já foi preso, né? Mas foi solto. Então Bolsonaro pode ser preso, depois pode ser solto também, enfim. Depende muito da criatividade jurídica do Brasil. O brasileiro tem uma criatividade jurídica monstruosa. Então Bolsonaro tá aí prestes a ser preso. Mas vamos a uma outra notícia que eu quero mostrar aqui pra vocês. Que aí, pra gente entender um pouco desse processo civilizatório que fez o Brasil ser esse país tão maravilhoso, para não dizer o contrário. Pois veja, olha, veja essa notícia. Essa notícia é bombástica. Bombástica. Inclusive, eu indico que você acesse esse site da Auditoria Cidadã da Dívida. O que é a dívida pública no Brasil? Sabe o que é a dívida pública no Brasil? Olha só. Essa notícia é recente, 2022, é do ano passado. Diz assim: gastos com a dívida pública brasileira passaram de 46% do orçamento federal, o orçamento, né, que é tudo que o país gasta no ano. Pois é, 46% do orçamento federal brasileiro inteiro, quase a metade, né? É para pagar dívida. Juros, não é nem a dívida, é para pagar o juro da dívida. Com quem a gente paga? Olha quanto o brasileiro paga. Você e eu pagamos, porque você trabalha, certamente. Você, né, paga imposto, você trabalha. Olha só, 1 trilhão de reais. Mais de 1 trilhão, quase 2 trilhões de reais
de dívida com bancos. Bancos. O Brasil tá pagando 1 trilhão, não é de 1 trilhão, de reais. Não é de dólares, não, é de reais mesmo, do dinheiro que você consome, que você trabalha. 1 trilhão de reais. Aí vem essa notícia aqui, diz que tá fugindo. Quantos capitais estrangeiros fugiram? 8 bilhões de dólares fugiram. Vamos ver. 8 bilhões de dólares saíram do Brasil, né? Em agosto. Mas a notícia aqui diz que 1 trilhão de reais do Brasil já saiu dos orçamentos públicos para ir para o banco. Quer dizer, como é que se explica isso? Né? Quem fica com esse dinheiro? Olha só. Quem é que fica com tanto dinheiro? Tá aqui, ó. O orçamento federal alimentado pelos receitas tributárias. Você paga tributo, paga imposto. E esse imposto é entregue na mão dos banqueiros, dos donos de banco, dos acionistas, dos dividendos. Negócio assim. O Brasil é isso. Brasil, olha aqui a fatia. Aqui. Previdência Social, 20%. Previdência Social, 20% do orçamento. Mas o juro da dívida é 46%. Quer dizer, segurança pública do país, 0,29% vai para segurança pública, nada, né? Ou seja, um peido de dinheiro. Mas o resto tá tudo aqui, ó, no juro da dívida. Aí, quer dizer, você fica pensando assim, gente, como é que essas pessoas, eu digo essas pessoas que estão ganhando com esse dinheiro, tem gente ganhando aí, né? Com essas dívidas públicas brasileiras. Hein? Como é que esse povo consegue dormir de noite? Bom, eu tenho uma impressão de que eles não conseguem dormir, não conseguem viver. E aí, por isso que eles são assim, né? Cobram mais juros e mais juros. Os juros do Brasil está aumentando hoje. Nós temos uma taxa de juros, taxa básica de juros, de 13% ao ano, mais de 3%, certo? O Brasil tem hoje a taxa de juros mais alta do mundo. Você imagine essa situação. Mas tudo bem. Isso não dá em nada. Não dá em nada. Né? Pessoas estão morrendo, pessoas morrem no Brasil, não dá em nada. E Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, né? A polícia vai bater na casa dele. Também não dá em nada. Então é isso, as notícias de hoje são essas, certo? Não se desespere, porque os lucros das empresas estatais estão sendo devidamente distribuídos. Olha só, alguns exemplos são esses. O Banco Central lucrou 98 bilhões de reais. As estatais lucraram 50 bilhões. E os royalties de petróleo foram 11 bilhões. Não se preocupe, tudo isso está sendo pago. Quem está com as dívidas do Brasil na mão está recebendo seus juros direitinho. Pois bem, bom, eu já vou desligar esse áudio, esse vídeo, certo? Tchau, pessoal, até um próximo vídeo.